Olá, meu nome é Bianca, eu sou acadêmica de farmácia e eu vou falar sobre a genética do comportamento. A genética em geral, como a gente sabe, ela é uma especialidade da biologia que estuda os genes, a hereditariedade, as variações do organismo e a forma, a maneira pela qual essas características são transmitidas de gerações para gerações. E a genética do comportamento é o estudo da maneira pela qual as variações genéticas afetam os fenótipos psicológicos, incluindo habilidades cognitivas, personalidade, doenças mentais e atitudes sociais. A inteligência, a educação, a ocupação, a mortalidade são um dos principais traços comportamentais herdáveis. Inclusive, há mais ou menos aproximadamente um século atrás, foi feito um estudo envolvendo gêmeos idênticos e adotivos, em que a inteligência foi o primeiro traço estudado. E desde então, tais estudos têm consistentemente mostrado que influências genéticas sobre diferenças individuais na inteligência são substanciais. E existem também numerosos estudos apontando 4 robustas regularidades empíricas da genética comportamental. Olá, eu sou a acadêmica Edneia, estou cursando o terceiro período de farmácia. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as leis da genética do comportamento. Como a acadêmica Bianca já disse no vídeo anterior, a genética do comportamento ela se divide em 4 fases, ou seja, ela se divide em 4 leis. Ao decorrer da gravação desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 leis. E começando aqui pela primeira, a primeira lei, todos os traços e comportamentos humanos, eles são herdáveis. Isso é, eles são afetados em algum grau pela variação genética. As diferenças entre os indivíduos são avaliadas ali pela dimensão ou pelo diagnóstico. Já na segunda lei, afirma que os efeitos de ser criado na mesma família é menor que os efeitos dos genes. De acordo com essa lei, o ambiente compartilhado é o ambiente que é igual para todas as crianças. Explica apenas uma pequena porção da variabilidade dos traços comportamentais. Assim, a conclusão mais apropriada, talvez, não seja discutir o quanto o ambiente familiar não importa para o desenvolvimento das crianças, mas, tipo assim, ao contrário, qual o ambiente compartilhado pelos irmãos que não vai importar. Porque então são tão diferentes as crianças de uma mesma família, nenhum genes é igual, cada um carrega um gene diferente. E existem também os estudos propondo que isso se deve potencialmente aos eventos habituais não compartilhados, que ao invés dos variáveis ambientes compartilhados, é uma realidade diferente para cada indivíduo. Já na terceira lei, tem que nenhum traço é totalmente herdável. Todos os traços mostram substância, influência do ambiente. Haja ali vista que a herdabilidade não é total para aquele traço. A aceitação da importância tanto da influência genética quanto ambientais conduz interesse da interação entre o gene e o ambiente, tal como uma interação moderada e no desenvolvimento dos traços complexos. Já a quarta lei, por sua vez, ela tem emergido de pesquisa genética molecular,
que tenta, assim, como dedicação, identificar os genes, ali nos genes específicos responsáveis pela extensão, ou o grau da herdabilidade. A herdabilidade, ela é, como a gente já sabe, né, ela é causada por muitos genes, que ele tem, como digamos, tem efeitos pequenos. O que significa? Como eu poderia dizer, que em um dado traço pode ser afetado pelas inúmeras associações de genes de suas variantes, cada qual tendo pequenos efeitos, e não há estudo que demonstre até o momento um gene que tenha grande efeito num traço comportamental complexo ou qualquer, como inteligência, ou mesmo a habilidade para a leitura, pela escrita. E é certo que as influências genéticas, elas são substâncias, porém, nada se sabe sobre a especialidade de um gene em relação em um determinado traço. É isso, né? Eu espero que deu para entender um pouquinho aí sobre essas 4 leis, né, da genética do comportamento. Os traços da personalidade são ideias e conceitos culturais. Dessa forma, depende dos olhos, de outros e da cultura em um lugar ou de uma época, que acrescentam e ganharam um nome. Bom, o que é inteligência? O que é inteligência pedófila? Bom, a má educação ou timidez. No Brasil pode ganhar nome bem diferente, mas no Japão, por exemplo, por isso não dá para encontrar personalidade pura no DNA, mas sim na herança genética, que podem sim influenciar o funcionamento do corpo ou numa cultura, ou em outra resulta em comportamentos diferentes. Dessa forma, ao nascer, cada ser humano carrega uma composição de 30.000 ou 35.000 genes, ou seja, formados pelo DNA, que ficam ali dentro dos nossos 23 cromossomos, 3 pares de cromossomos. Bom, essas principais descobertas dos genetistas do comportamento relacionam aos genes e à regulação do metabolismo fisiológico, que pode mudar indicações, como por exemplo, de diferentes genéticas, de neurotransmissores, que está relacionado à sensação de prazer. Em algumas pessoas, a cocaína provocaria uma descarga anormal de dopamina, ou seja, causando vício. E provável que é medidor químico e pode sofrer uma deficiência natural. Então, portanto, alguns indivíduos sejam mais suscetíveis a viciar esse tipo de droga, dizem pesquisadores.